Que Jesus Cristo nos conceda a sabedoria para fazermos uma boa leitura do Evangelho de hoje, dessa quinta-feira, dia 6, segundo São João. Era antes da festa de Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora e a morte estava próxima, passando deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu mantos e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais de Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dai-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Veja, esse símbolo final de lavar os pés que Jesus nos deixou foi um símbolo de humildade e de solidariedade que dentro dos grupos e das famílias e do mundo devem existir. Se o grupo, a família ou qualquer conjunto de indivíduos conseguir entender e aplicar essa dádiva ensinada por Jesus Cristo, as coisas melhorarão a ponto de nos possibilitar estarmos conectados e recebendo as graças dele. Pois é justamente nesse momento onde não é um rebaixamento, mas é um demonstrar de que estamos entendendo a passagem que é esse mundo. Jesus sabia que ele era Senhor e Mestre. A passagem onde nós passamos por experiências, 80, 100 anos de provações, no qual, se compreendermos essas provações e se tomarmos boas decisões, e boas partes dessas decisões parte, primeiro, respeitar a Deus sobre todas as coisas, depois, amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, não é que eu vou amar o próximo antes de mim, não. Amar como amar a si mesmo. Então primeiro eu tenho que me amar. E dessa forma, o mesmo respeito que eu quero, eu dou. E no instinto de maior humildade, Jesus nos ensina esse sentido de que devemos aplicar em tudo na nossa vida a solidariedade, querer ao próximo aquilo que queremos para nós. E aí ele disse: se eu que sou o seu mestre estou me simplificando para poder dar um exemplo, fazeis também isso. Porque Jesus não acreditava só na palavra em si próprio. A palavra para Jesus sempre foi muito importante, mas ele passou sua vida todinha dando um exemplo de como fazer. Ele foi tentado, ele foi provocado, e de toda tentação e provocação ele nos ensinou. Ele nos disse, quando curava os doentes, que era o pecado quem destruía-nos e quem causava as doenças e os problemas. Disse como? De forma explícita e indireta. Toda vez que ele ia curar alguém, ele dizia antes: teus pecados estão perdoados. Então assim, basta a gente compreender que o pecado surge das nossas escolhas e que todos nós estamos sujeitos a errar e errando pecar. Porém, Deus sempre nos espera e não nos crucifica, a não ser que nós mesmos busquemos nos crucificar. De que forma? Simplesmente não se importando com o que fazemos de errado. Portanto, se queremos ter êxito, felicidade, proteção, alegria no que fazemos, no que somos, devemos buscar uma vida bem orientada de valores que nos ajuda a tomar boas decisões, a não agir dominada por os vícios, seja o vício da gula, seja o vício da sexualidade exacerbada aqui, desrespeito ao livre-arbítrio, seja o vício da corrupção, sabe? Que por mais que possam agir conosco sem o respeito devido,
não quer dizer que nós devemos fazer da mesma forma, porque aí nós vamos estar esbarrando em outro ensinamento de Jesus Cristo, que é: se me agride na face direita, dou também à esquerda. Ou seja, não reagir com o mal que estou sofrendo naquele momento por alguém ou por alguma coisa com o mesmo mal. Em último arrasto, em última situação, se não tiver como escapar da discussão, mas mantê-la na forma justa. Mas o ideal é, no momento da provocação, mesmo que certo, se afastar. Se você sentir que seu afastamento vai neutralizar, não lhe prejudicando, então se afaste. Se você sentir que, se você se afastar, você vai se prejudicar mais ainda, se defenda com as armas que Jesus nos ensina, da justiça, da verdade, do amor. O Evangelho está acessível para todos nós. O Evangelho não é questão de religião, não é questão de grupos privados, mas é para todos, porque todos temos uma parte espiritual. E a parte física só vai poder ir se completando mais e mais, se compreendendo e se estabelecendo firme no caminhar da vida, quando ela conseguir essa sincronia com a parte espiritual, que foi o que Jesus veio nos ensinar. Ele já nos disse: vim para dar a boa interpretação às coisas de Deus. Portanto, eu sugiro a todos que tenham ou não fé, ou que seja ou não cristão, mas que vejam os exemplos que Jesus ensinou. E mesmo que não pratique nenhum tipo de fé, ninguém é obrigado, mas pratique os exemplos que Jesus ensinou para o próprio bem e de todos nós. Por que de todos nós? Porque há decisões individuais que interferem na nossa vida, mas a soma de todas elas forma o nosso coletivo. A Terra é um coletivo. O maior exemplo de coletivo próximo da gente perceber é quando a gente elege alguém para nos representar. Eu sozinho sou importante, tomo decisão, mas não elejo só. Mas o conjunto indica uma pessoa para estar representando. Ou seja, tudo é importante. Importante minhas decisões pessoais a meu favor, mas é importante também meu posicionamento frente às questões de todos. Eu citei o exemplo da política, da representação, não porque é o melhor exemplo, porque está longe de ser o que nós precisamos, mas é o que nós temos. No entanto, muito mais importante do que ela é a convicção que a nossa parte espiritual, nossa parte física, mental, que nós estamos equilibrados com elas, porque aí, por mais que as outras partes não estejam bem, o resto do mundo, mas Deus vai sempre olhar e vai nos proteger da nossa caminhada. Um bom dia a todos, uma boa tarde, uma excelente quinta-feira e que Deus nos abençoe e alimente sempre.